Quero agradecer a disponibilidade para estar nesta entrevista, recordando as memórias do consumo das notícias para este nosso projeto de investigação. É um enorme prazer poder conversar consigo. As minhas primeiras perguntas são sobre o nome, a idade e questões familiares, antes de passarmos àquilo que nos move, que é o jornalismo e as notícias. Muito obrigado. Muito obrigado, eu é que agradeço, em nome da equipa de investigadores. O seu nome completo, Meu nome por completo favor, é para registro. José Manuel Lage Campelo Calheiros. Idade? Tenho 77 anos, o que significa que tenho o privilégio de ser jubilado há 7 anos, que é algo que é uma palavra fantástica, e de ter sido acolhido aqui pela equipa pelo Sr. Professor Salvador Trigo, para poder continuar a dar o meu contributo. O meu pai e a minha mãe eram enfermeiros que se formaram no Hospital Santo António. Daí que eu tenha nascido na Rua do Rosário, em casa, como na época se verificava, e que todo o meu, digamos, a minha aldeia é aquele espaço entre a Rua de Sedufeita, a Rua do Rosário e depois a escola 71, onde hoje está a Igreja de Sedufeita. E, portanto, é este o meu espaço. Portanto, é um homem do Porto. Um homem do Porto, com alguns intervalos fora do Porto, mas fundamentalmente um homem do Porto. Já me falou um pouco do seu contexto familiar. Pode-nos falar um pouco sobre o seu percurso escolar e depois Sim. a sua formação? O meu percurso escolar é o da escola primária, 4 anos, inclusivamente dentro do que é o tema da nossa conversa. A Escola 71 publicava um jornal e nesse jornal tem aspectos muito interessantes. Eu só tenho uma página que não consigo encontrar o resto, em que alguns de nós faziam redações sobre as características pessoais de colegas. Há uma descrição da própria solidariedade dentro da escola para com um colega mais necessitado e o passeio da escola, etc. Portanto, é o meu primeiro jornal, chamemos assim, a minha primeira consciência do que é um jornal, que é inclusivamente contribuir para escrever esse mesmo jornal. Isto portanto, no que diz respeito a este contexto inicial. Depois, quando mudei para o Amial, na época eu ainda participava nas atividades da Igreja Católica e contribuía para o Jornal dos Jovens e outras iniciativas desse género. E, portanto, este é, digamos, o meu primeiro percurso. Depois fiz o liceu todo no Dom Manuel II, nunca podendo nem sabendo ser brilhante, porque isso é um perigo, e entrei na Faculdade de Medicina, onde acabei o curso em 72, com algumas peripécias de percurso, que é, com 17 anos, entrar num ambiente completamente estranho, para o qual nós não somos minimamente preparados, mas isso é outra questão. E depois dedicou-se à medicina? Depois, devo dizer que todo o ambiente familiar era muito ligado à saúde, mais até no contexto de saúde. O meu pai ia diariamente, com exceção dos fins de semana, à Furada, onde assegurava os cuidados de saúde à população, voluntariamente. E eu ia com ele. E aí eu pude aperceber-me do que era a realidade dessa comunidade. A minha mãe fazia muitos domicílios nesse espaço que eu referi, Rua do Rosário, Rua do Breiner, Rua Miguel Bombarda. Eu praticamente conhecia as casas todas onde a minha mãe prestava esse cuidado no regime independente. Meu pai também sempre trabalhou como regime independente e foi durante muitos anos massagista de Boa Vista e acrescentando ainda dirigente sindical na época do corporativismo, criando um espaço autónomo para a enfermagem do Norte. Muito bem. E, portanto, ele foi o presidente, primeiro da Comissão Instaladora, mas depois da Comissão
portanto, digamos, da direção do Sindicato dos Enfermeiros do Norte de Portugal e depois do Porto, daí que também eu tenha tido outra oportunidade fantástica, que foi viver no meio da comunidade médica, da comunidade de enfermagem, e tudo isso foram mais-valias que se repercutem até no que eu sou, no que eu faço, no que eu penso, e aqui fica esta homenagem. Viveu sempre no Porto, essencialmente? Não, eu depois quando andava no terceiro ano, salvo erro, da faculdade, eu inscrevi-me no British Council. E no British Council eu tive o privilégio de receber uma bolsa, candidatei-me, acabado de chegar, e candidatei-me e ganhei. E tive uma bolsa de 1 mês em Londres, que me foi atribuída, no fundo, pela direção do British Council, da qual fazia parte a Mrs. Andrade, esposa do professor Corino de Andrade, com quem eu me venho a cruzar muitos anos depois, com estas ironias que a vida tem. Portanto, tive 1 mês de aprendizagem de inglês. Mais tarde, já médico, fui colocado imediatamente a seguir ao 25 de Abril como médico ao serviço da população na ilha de Santa Maria, eu diria sozinho, com o único médico local que tinha um sentimento de hostilidade total a tudo o que fosse militar, porque estávamos no pós-25 de Abril, imediato, e na comunidade havia dois tipos de pessoas. As que me estimavam pela minha atividade profissional e pela minha maneira de ser, e aqueles que não me estimavam tanto pelo facto de eu, de vez em quando, vestir uma farda. O que não deixa de ser também outro capítulo do processo de aprendizagem. Acontece, e para abreviar, que durante esse período de Santa Maria, da ilha de Santa Maria, eu tenho conhecimento que o professor Corino de Andrade ia fazer um estudo na Ilha das Flores, sobre uma doença que ocorria predominantemente em habitantes dessa zona, mas que tinha sido inicialmente descrita na costa oeste dos Estados Unidos. E como eu vim ao Porto, o conselho que me deram do comandante Ataíde foi: vá cumprimentar o Dr. Corino e diga que, se ele precisar de alguma coisa, a minha vida mudou por completo. Mudou com o 25 de Abril, como profissional, mudou com o contacto com o professor Corino e com a experiência depois de estar na Ilha das Flores, a vê-lo, a observar os doentes e a caracterizá-los do ponto de vista diagnóstico, dando eu o contributo de elaborar as árvores genealógicas, etc., e com ele a colaborar a professora Paula Coutinho. Mas foi mais uma outra experiência que culminou quando regressei, já depois do professor Corino ter regressado ao Porto, e eu regressei dos Açores, culminou com o eu ir cumprimentá-lo onde era antigamente a Faculdade de Letras e anteriormente a Faculdade de Medicina do Porto, no edifício depois das Biomédicas. Fui cumprimentá-lo e ele disse-me uma coisa absolutamente fantástica. Eu digo que eu vim trabalhar connosco, acho que você poderia vir trabalhar com esta nova escola de medicina. Vá para casa e depois diga-me alguma coisa. Bom, eu sabia que quando dei o primeiro passo que era para voltar e para dizer que sim. E, portanto, nesse contexto, disse que sim. Entrei para a especialidade de Medicina Interna no Hospital de Santo António, que fiz até ao fim, até ter uma outra bolsa de estudo, mais uma vez com o grande apoio do professor Corino de Andrade, da professora Luísio Coelho, para ir fazer epidemiologia para Londres e depois, mais tarde, para ir fazer o mestrado de saúde comunitária ou de saúde pública na Universidade de Connecticut e o doutoramento em antropologia também na Universidade de Connecticut. De modo que tenho sido uma pessoa premiada com oportunidades que eu desejaria que pudessem chegar a muitos outros. Mas, essencialmente, portanto, o Porto, os Açores, depois teve um período no estrangeiro, sim, regressou para aqui, para o Porto. Depois de vários anos no Instituto Abel Salazar e constatando que era difícil trabalhar com alguns dos dirigentes da casa, surgiu uma oportunidade que foi a nova Universidade da Beira Interior, a nova faculdade.
E quando eu tive conhecimento Faculdade de Medicina. da Faculdade de Ciências da Saúde, com o curso de Medicina, eu resolvi candidatar-me. E candidatei-me e, obviamente, com muita satisfação fui aceito. Depois de, durante este tempo todo, ter trabalhado, ter estabelecido aquilo que hoje em dia se considera vital, que é a cooperação entre instituições, ou seja, com o professor Henrique de Barros, criámos o mestrado de Saúde Pública, o professor Henrique Barros da Faculdade de Medicina, parceria com as biomédicas, mas a maior dificuldade não estava na Faculdade de Medicina do Porto, estava no Instituto de Ciências Biomédicas. Muito bem. Vou agora voltar à sua infância e juventude. A sua família interessava-se pelas notícias, Sim, olha, nos meios de comunicação, pelos meios de comunicação generalistas eu não tenho grande memória desse aspecto. Mas sei que o meu pai fundou o Ecos da Enfermagem. É o fundador, efetivamente, desse jornal da enfermagem, que posteriormente, quando houve uma interrupção e reiniciou com outra direção, fizeram o favor de limpar o nome do meu pai da fundação, não é? Portanto, é também mais uma outra aprendizagem, que é como é que a sociedade trata as pessoas que fazem as coisas bem. Lembro-me também o meu pai, como estava ligado ao Boa Vista, como eu disse, na área da enfermeiro massagista, tinha relações muito especiais, nomeadamente com um jornal que era o Norte Desportivo, Alves Teixeira, se eu não estou enganado. E, portanto, tinha muitas vezes uma cópia do jornal desportivo, e como eu ia com o meu pai assistir aos jogos, assistir aos treinos, etc., talvez tenha sido o primeiro jornal formalmente em que eu pus... Costumavam comentar as notícias do desporto, de outros temas? Era inevitável, porque era a profissão do meu pai, não é? Por outro lado, as outras notícias, não se esqueça que estamos a falar dos anos 40, 50, 60 e está quieto, não te metas em nada, vê lá o que é que nos arranjas, e, portanto, era área que muitas vezes não havia qualquer abordagem do tema. Embora, como eu disse, a participação, peço desculpa estar sempre a falar do meu pai, mas é verdade, o meu pai ia muitas vezes aos ministérios para tratar de assuntos diretamente ligados com a profissão da enfermagem, nomeadamente com a questão do casamento das enfermeiras, que era outra das barbaridades do Estado Novo, em que proibia as enfermeiras dos serviços públicos de se casarem, e as telefonistas estavam também no mesmo rol, o que é absolutamente aberrante nos dias de hoje. Claro. Então, não costumavam comentar as notícias, liam, aparentemente, o Norte Desportivo. Lembra-se de outros jornais, de escutar rádio? Lembro-me dos outros jornais todos que havia no Porto, e lembro-me dos jornais de parede na frontaria do jornal O Comércio do Porto e do Notícias, onde o grande objetivo era saber os resultados do hóquei em patins e saber os resultados da volta a Portugal ou da volta à França, em que se até esperava com alguma ansiedade e via-se quem é que tinha colocado a notícia primeiro, etc. Mas isso eram, portanto, recordações muito de infância. Verdadeiramente, mudança com alguma ligação a publicações, nos jornais, portanto. Nos Açores não chegava muita coisa, era mais de voz. Nos Estados Unidos e em Inglaterra, jornais portugueses, em Inglaterra não era fácil. Dos Estados Unidos havia um café português que tinha o Expresso, e ao fim de semana nós comprávamos o Expresso no Café Ferro Velho, que chegava ao domingo de manhã, portanto, aos Estados Unidos, mas era um expresso de outra época, completamente diferente. Nos anos 70, 80. A seguir portanto, é 80, é o início dos anos 80. Portanto, jornais na sua casa, lembra-se do Norte Desportivo. Sim. E rádio? Costumavam escutar rádio? Rádio, a recordação primeira que eu tenho da rádio é ser a minha companhia para adormecer, mesmo como um bebé. A rádio tinha que estar a tocar baixinho, senão eu não adormecia.
e reclamava, murmurava umas sílabas que fazia com que alguém que ficasse a tomar conta de mim à noite, porque o meu pai ou a minha mãe tinham que sair, sabia que se não me ligasse o rádio eu não adormecia. E lembro-me de algumas músicas clássicas, por exemplo, que passavam com frequência. Mas lembra-se de escutar notícias na rádio? Notícias era muito pequenito. As notícias na rádio, passando para os dias de hoje, eu ouço de manhã Antena 1, na viagem para cá, o noticiário, o trânsito, etc. Mas na sua juventude? Na minha juventude, não. E a vida depois, quer do liceu, sair às 7h30 de casa, quer a vida da faculdade, não eram muito fáceis com a hora das notícias. Havia um outro programa que era sagrado para mim, que era o do fim do dia, que era quando passava, salvo erro, no Rádio Clube Português, o programa Em Órbita, que tinha sempre a música moderna. A música esteve sempre ligada à minha vida, a música recente, e aí conheci tudo o que era, até o ativismo, muito ligado aos anos 70, da Guerra de Vietnã, etc., através desse mesmo programa. E nos anos 60, costumava ver televisão já? Os finais do Notícias, não? Não, Telejornal, não? então, até porque havia uma regra que era não se ver televisão, os meninos têm que ir estudar e o pouco tempo era escasso. Para ver as finais da Taça dos Campeões Europeus era preciso estar em bom dia. Portanto, posso concluir que o primeiro meio de comunicação que usou para consumir notícias foram os jornais? Sim, essencialmente. Nomeadamente o Norte Desportivo e Sim. algum generalista que lhe... Acabava por haver o comércio, sobretudo, mas repare, estamos a falar há muitos anos atrás. Claro. Eu era muito jovem para dizer com 10 ou 12 anos que ia à procura das notícias. das notícias. Claro. Não é? Pessoalmente, qual foi o primeiro meio de comunicação, se é que consegue identificar, que começou a usar com regularidade para consumir notícias? Se é que o fez algum... Para consumir notícias, eu devo dizer que acordei no dia 25 de Abril. Não, toda a vida de adolescente idiota acompanhou-me até essa época. A partir daí é evidente que as notícias eram importantes, mas, como eu disse, fomos logo a seguir para a Ilha de Santa Maria, e aí as notícias chegavam mais por a voz. O comandante tinha informações que vinham de Lisboa, os marinheiros e outro pessoal cruzavam a informação connosco, e era mais, digamos, informação verbal. Depois, entrando no percurso profissional, a máquina é trituradora. Ser interno numa especialidade como é a medicina interna faz com que esteja 24 horas em serviço, e quando se tem o nosso dia de folga, e no dia seguinte ter que continuar na enfermaria, o nosso dia de folga é para dormir e ver se recupera alguma coisa. Porque o que sobrava disto, eu não tenho a memória de pegar especificamente no jornal. Pegava nos científicos. Às vezes em cafés? Sim, os cafés tinham aquela coisa com uma barra, uma tira, uma vez ou outra, mas não como é que é dizer, não deliberadamente. E lembra-se de ir ao cinema na sua juventude? Sim, havia aquelas notícias. Aí eu gostava de ver as notícias, o que vai no mundo, ou qualquer coisa do género, não é? Era interessante porque nos dava em 5 minutos, 10 minutos, um panorama daquilo que se passava e do que é que era relevante. Muito bem. Falava na sua juventude, depois já como universitário, costumava falar das notícias com os seus colegas, antes do 25 de Abril, não é? Sr. Professor, a nossa Faculdade de Medicina tinha características muito próprias. Nós tínhamos um núcleo duro, muito duro, sempre atento aos rapazes para eles não se desviarem, e às meninas ainda mais. Portanto,
o que se passava era relativamente, digamos, no convívio de pessoas próximas. Eu devo dizer que sempre fui um bocado corredor fora da pista portanto, sempre estive em outros caminhos. Reconheço que faz falta até na própria formação e desenvolvimento profissional, mas o meu percurso era bairro do Amial, faculdade, a pé, São João, bairro do Amial, toca a estudar anatomia, artérias, músculos, e não dava para muito mais. Não dava para muito mais. E depois já vá lá depois, na idade adulta, depois dessa Sim. experiência nos Açores, Sim, costumava ler jornais, Sim, ler o Expresso nos Estados Unidos? Sim, nos Estados Unidos e ocasionalmente aqui. Mas com vontade específica interessava-me aquilo que estava a passar no país. E nomeadamente tudo o que esteve associado ao processo 25 de Abril e as fases subsequentes e, sobretudo, a noção da importância da liberdade que foi conquistada e que eu acabei por ainda ter o privilégio de saborear. Senão eu não estaria aqui a falar consigo desta maneira. Claro. Consegue fazer-nos então um balanço ao longo da sua idade adulta? Como é que foi mudando então o seu consumo de notícias? O meu consumo eu diria que há dois tipos de notícias na minha cabeça. Umas que são de índole profissional e as outras que são as de índole mais pública, chamemos assim. Embora dentro da profissional também haja as que têm a ver com políticas públicas. E toda essa matéria me interessa. Hoje em dia, as alterações são tão profundas que os grupos do WhatsApp enviam informações permanentes, diárias, muitas vezes com coisas muito relevantes. E, portanto, há um cenário completamente diferente. Por assim dizer, ir comprar um jornal especificamente, filo durante o tempo dos Estados Unidos e filo alguma regularidade para os jornais desportivos, que era outra forma de escape para o dia-a-dia, como eu referi, do que era a vida da faculdade e depois do internato no hospital. Hoje continua a comprar jornais? Ocasionalmente, há outros meios. Algum em especial? Em relação aos jornais em especial, quando eu suspeito que o público traz qualquer coisa que é relevante e sério, eu compro. Compro para documentar, até porque eu utilizo, por vezes, portanto, eu diria, no processo de ensino-aprendizagem, por exemplo, a onda de calor de 2013, ainda ontem apresentei o que eram as notícias da época, em que há uma discrepância enorme entre o que o Ministro diz, o que são os dados oficiais, que ele desvaloriza, o que são os dados da Organização Mundial de Saúde, e utilizo muito neste contexto. Como também, por exemplo, outras situações, como é a contaminação ambiental, e, portanto, o uso dirigido, e nessa altura sou capaz de ir comprar o jornal, porque não vou estar sujeito a estar na prisão de um Facebook, etc, etc. Não pretendo ter. Ainda compra o Expresso? Já o Expresso deixei de comprar. Revistas, não? Deixei de comprar quando foi do processo da co-incineração, em que eu era membro da equipa técnica e houve uma mudança, portanto, da incineração dedicada para a co-incineração e o Expresso publica as fotografias dos 5 membros da Comissão de Avaliação e dizendo, olha que troca tintas. E, portanto, depois a notícia era só valorizando o que não era valorizável, não era transmitir a informação. E, portanto, o Expresso deixou de ter qualquer valor, pela razão que é evidente, não é? Muito bem. Ainda houve notícias pela rádio em algum momento do dia? Falou-me há pouco. Ouço de manhã ouço o noticiário, ouço as questões meteorológicas. No carro e até antes, enquanto me estou a arranjar, ouço em casa. E ao domingo, para fazer alguma companhia, quando eu estou a organizar as ideias para a semana seguinte, sou capaz de ouvir um bocadinho da rádio dos desportos, etc. Eu gosto de desporto, não praticante, mas gosto de... E podcasts? Podcasts, o primeiro que eu vi foi o de Compor Mundos, cá produzido
professora Marina e pelo professor Estrada, mas não sou consumidor de podcasts. Acho que é talvez uma estrutura muito parada. É preciso... Há quem diga que vai correr e que leva o podcast. Eu não conseguia correr eu prefiro ouvir os passarinhos. Ouvir o som ambiente. E a televisão? Costuma ver os telejornais, outros programas Regularmente vejo o telejornal do fim do dia. 8 horas. Em algum canal? RTP1. Na RTP1. Sim, só excepcionalmente é que poderei mudar por qualquer razão, mas muito raramente. Hoje vê mais telejornais do que via? Ou é sim, hoje vejo mais ao fim do dia. Mas também se começar com determinados jogos folclóricos, como temos tido com fartura, eu ou corto o som e fico à espera do que vem a seguir, ou desligo mesmo. Uhum. E na internet, há pouco falou-me do WhatsApp, costuma acompanhar notícias na internet? A internet tem uma coisa que é, se nós dissermos que autorizamos tudo, o que é que nos aparece, que nos distrai, desvia daquilo que é o nosso centro de caminho. E, portanto, eu tento remover todas essas distrações e perturbações, não é? Porque eu estou a abrir o computador para ir ou tratar do correio eletrónico ou ir procurar alguma coisa específica, porque é que eu hei de levar com as notícias todas dos idiotas que prevalecem por este mundo fora? Não me interessa, não é? Mas falou-me há pouco do e-mail, costuma receber boletins informativos dos jornais? Tudo isso está eliminado. Os que eu recebo são ou de jornais de caráter científico, médico e não médico, notícias da saúde, etc. Vejo rapidamente e descarto, notícias da ordem dos médicos, por vezes, também, são notícias dos conteúdos de várias revistas científicas internacionais de prestígio, em que eu passaria o dia todo a ler aquelas notícias todas, não é? Mas aparece de vez em quando, e aí vem o critério de seleção, aparecem coisas absolutamente decisivas, e essa é a minha literatura mais hoje em dia. Recorda-se ainda assim de notícias que lhe tenham deixado uma forte impressão? Sim, não vou dizer a Rainha de Inglaterra, quando ela veio ao Porto, que estávamos todos com as bandeirinhas, mas recordo-me das cheias de 59, salvo erro, Vila Franca de Xira, etc. Recordo-me perfeitamente. Nem sei se terá sido uma das primeiras vezes em que eu terei visto televisão e de ver os carros a seguirem pelo caudal abaixo. Mais recentemente, é evidente que recordo-me do que se passou com o 25 de Abril e de alguns acontecimentos anteriores. Depois, estou-me a lembrar de factos assim impactantes. Sair de um júri de mestrado e estão os televisores do átrio do Instituto de Ciências Biomédicas e um colega meu dizia-me que começou a Terceira Guerra Mundial. Tinha sido o ataque às Torres Gêmeas. E na realidade são imagens que uma pessoa nunca mais esquece. Depois vai havendo todos os dias mais qualquer coisa e, acima de tudo, o que é penoso é ver as injustiças, arbitrariedades, crimes que são cometidos contra crianças em Gaza ou contra os indivíduos que foram objeto de ataque por terem ido a um festival de música num sítio errado. E, portanto, tudo isso me deixa com o sentimento que, pronto, em relação à humanidade, tentando ser otimista, podíamos ser melhores. Então, lá. Considera que houve alguma notícia que tenha mudado a sua vida? 25 de abril de 1974. Como eu disse, era um recém-licenciado, sem visão de nada, nem de cá, nem de lá, e o
facto de ter ido para a Ilha de Santa Maria, sozinho, como médico, enquanto que os meus colegas, uns meses depois, iniciaram o serviço médico à periferia, em grupo, e tinham sempre um colega com quem trocar ideias e opiniões em relação aos doentes que viam, etc. Eu, estando sozinho, tive que tomar decisões complexas, sozinho, num ambiente que tinha os dirigentes que eram manifestamente hostis. Portanto, os meus amigos na Ilha de Santa Maria eram as senhoras enfermeiras do Programa da Saúde Materno-Infantil, que me vieram buscar dizendo que me ajudavam e me ensinavam, o que é uma honra. E os doentes com quem eu tinha uma relação muito, muito especial. Claro, claro. Portanto, já falámos um pouco, vamos agora ao período antes do 25 de Abril. Já nos disse que acordou para a vida, digamos assim, Sim. com o 25 de Abril. Já nos disse também que consumia essencialmente jornais desportivos, ocasionalmente o Comércio do Porto, também ouvia ocasionalmente alguma rádio. Tinha consciência de que as notícias eram censuradas antes do 25 de Abril? Sim, quer dizer, é difícil dizer o que é que eu tinha consciência naquela época. Eu tenho a consciência de ver agora as publicações com o lápis azul em que tudo era cortado. Por exemplo, eu tenho a certeza que se fosse para um jornal de disseminação no país, a notícia que o meu pai publicou no Ecos da Enfermagem, com a questão do casamento das enfermeiras, não sei como é que passou no Ecos da Enfermagem, mas no jornal maior, eu diria, viria pintado de azul e iriam dizer que as enfermeiras têm que ter o celibato, etc, etc. Enfim, seguramente que as cores seriam mais que muitas, porque era um tema tabu. Mas confiava nos meios de comunicação Nem antes pensar, do 25 de nem Abril? pensar. Não, nem pensar. E agora também não confiamos, que é uma preocupação séria, não é? E, na sua avaliação, acha que as notícias influenciaram a forma como avaliou os acontecimentos antes do 25 de Abril? Como pensava na realidade? Não sei, não sei. Eu tomava as notícias como elas chegavam, como eram verdades, embora por vezes a gente acreditava, não é? Porque também não havia nenhuma outra fonte, Fontes alternativas. não é? Nós não tínhamos fontes alternativas que hoje em dia temos, não é? E que estão à distância de um clique, não é? Pegue-se no Guardian e veja-se jornalismo de qualidade, pegue-se em alguns jornais que ainda sobrevivem nos Estados Unidos, mas que estão a ser absorvidos pela corrente e que já não são tão confiáveis, não é? E há alguns franceses, felizmente é também um privilégio da idade que eu tenho, ter aprendido francês, não é? Abençoado francês, que me permite ler alguns dos jornais importantes. Portanto, já nos disse também que não costumava comentar as notícias antes do Havia uma 25 de recomendação Abril para... nacional, chamemos assim, está quieto, não te metas em sério. Alguma vez se queixou da censura antes do 25 de Abril? Não tinha sequer essa percepção. Tinha a percepção de entrarem cá as polícias dentro da universidade e de nós não estarmos a fazer nada de transcendente, exceto expressar o nosso descontentamento em relação ao que era o sistema e ao que eram os acontecimentos mais mediáticos da época, nomeadamente a guerra no Vietnã, etc. E da Guerra Colonial? Lembra-se das notícias da Guerra Colonial? A Guerra Colonial... Acompanhou a Guerra Colonial? Lembro-me do que era a Hora da Saudade, na emissora nacional, em que ainda assisti à gravação de cá para lá. E o que era a dor da alma de ver as pessoas que estavam em situação de guerra, afastados das suas famílias durante 2 e 3 anos, não é? Em circunstâncias muito, muito, muito cruéis. Há pouco falou-nos de ter acompanhado as notícias das cheias em Lisboa. Sim. Eventualmente serão as de 67? Ou... 67 ou 59.
mas não tenho a certeza. há umas As que foram dramáticas e que tiveram, se calhar enganei, é 67. Sim, eu estou a ver, porque foi aí uma das situações em que a solidariedade dos próprios estudantes de medicina foram um dos primeiros a ir para a zona, apoiar, e devo dizer que houve uma oportunidade em que eu tive a sorte de ir visitar a exposição que estava em Vila Franca de Xira e ter tido muitos minutos de conversa com o Eduardo Gageiro. Algo que nunca esquecerei, que foi absolutamente fantástico. Ele, para além da fotografia, explicar o que é que fez para tirar aquelas fotografias, que recomendo vivamente que as pessoas não se esqueçam que o Portugal de 67 era um Portugal pobre, pobre, pobre. E agora, se não é pobre, é para alguns, porque continua a ser pobre. Para muitas pessoas. E lembra-se de algum outro acontecimento marcante que tenha acompanhado pelos meios jornalísticos antes do 25 de Abril? Por exemplo, a campanha de Humberto Delgado. A campanha de Humberto Delgado, eu morava na Rua de Sedufeita, quase junto à Praça Carlos Alberto. E o que eu me lembro é, primeiro, que um dos nossos amigos, e que era professor, eu admito que tenha sido retirado do ensino e, portanto, vivia de dar explicações, também foi assim resguardado. Mas lembro-me do que era o ruído da Praça de Carlos Alberto completamente cheia, que vi depois por fotografias, o que era aquele ruído a vir por ali adiante até onde ficava o Bazar dos Três Vinténs, onde morávamos quase em frente, e aquele ruído era uma força. Mas pelos meios de comunicação? Não, pelos meios de comunicação não, mas depois lembro-me de ir com o meu pai para a fila votar, todos no mesmo, não é? Isso já foi depois do 25 de Abril? Não foi depois do 25 de Abril. Nas eleições exatamente, do Estado Novo. Exatamente, em que estávamos todos respeitosamente a esperar a nossa vez para podermos votar. Lembro-me dessas eleições. Muito bem. Em que clandestinamente, entre aspas, fui com o meu pai. Muito bem. E algum outro acontecimento, a visita do Papa, a chegada do Homem à Lua? Lembro-me de ver na televisão a chegada do Homem à Lua e das reações das pessoas de descrédito, de incrédulos, etc. Foi tudo montagem, etc. Fake news. Naquela época, não é? E ainda hoje há quem desconfie. Sim. Eventos desportivos, eventos desportivos são as duas vitórias do Benfica nos campeões europeus, mas mais recentemente aquele minuto mágico do Éder em Paris, ou o minuto mágico agora do handball contra a Alemanha. Não é um minuto, é o segundo mágico. E gosto de ver isso. Acho que os desportos coletivos têm uma outra força. Embora a Rosa Mota e o Carlos Lopes, etc., têm também outra força. Portanto, acompanhou pela televisão, pelos jornais, também pela rádio, esses acontecimentos, antes do 25 de Abril, nem tanto. Nem tanto. E quando eu falei da Rosa Mota e Carlos Lopes, já estou depois do 25 de Abril. Claro, já são posteriores. O que é que se lembra hoje das notícias sobre os principais acontecimentos do país e no mundo antes do 25 de Abril? Eu lembro-me daquela coisa, eu vou usar a expressão que seguramente quem nos vir posteriormente vai achar se calhar inadequada, mas era aquele matraquear do Angola é nossa. E que nós não percebíamos, nós mais pequenos não percebíamos o que é que queria dizer. Mas o que é facto, era difícil conceber o que é que eram os jovens, os nossos primos, os nossos amigos a desaparecerem e a irem para longe e deixarem de existir. E depois aquela coisa do Angola é nossa, era perturbador, muito perturbador. Como também era perturbador ver alguns dos que tinham regressado e estar no café, cair um copo ao chão e atirarem-se a rastejar
como se fosse uma granada ou qualquer outra coisa. E aí também ganhei a consciência do impacto, através destes pequenos exemplos, do impacto sobre a saúde mental de situações de violência, não é? E que hoje podemos transpor para outras violências. E isso tudo veio formatando, quer o que eu sou, quer o que eu tenho vindo a ser, o que é que eu posso fazer. Vamos para 25 de abril de 1974. Sim. Acompanhou os eventos pelos meios de comunicação? Olha, acompanhei em direto porque nós entramos, uma grande parte do meu curso entrou todo ao mesmo tempo em Mafra, em maio de 74. E, portanto, estávamos no centro, tivemos a visita do Sr. Presidente Spínola, que foi lá animar as tropas com um discurso que era o que ele podia ter naquela época. E depois tivemos outras situações, nomeadamente quando já estávamos a fazer uma espécie de estágio no Hospital da Estrela, acontecimentos que estavam associados com o 28 de setembro, etc. E tínhamos o privilégio de irmos almoçar, doutores, médicos, aspirantes, não é? À Casa de Saúde Militar, e muitas vezes estava lá o Presidente Costa Gomes sentado e conversava connosco. A percepção de um homem bom, interessado, é algo que não esqueço. E, portanto, no dia 25 de abril e nos acontecimentos a seguir, acompanhava, era em direto, mas antes de entrarmos em maio, em Mafra, chamemos assim, portanto, ainda decorreu abril e um bocadinho de maio. E eu lembro da minha mãe, no dia 25 de abril de manhã, vir-me chamar: Zé, há uma revolução, e eu vim ouvir as notícias. Na rádio? Na rádio. E nesse dia... Lembra-se qual era a estação? Não sei, já não sei. E não tenho a certeza do que é que se passou, porque foi um turbilhão. Se nesse dia fui ao hospital, isso é por isso que eu tenho, ou não fui, isso é por isso que eu tenho uma falta não justificada, mais do que justificada para todos os que valorizam este acontecimento, mas depois aqueles dias foram dias de convivência. E procurava notícias, procurava meios jornalísticos? Elas vinham ter connosco, de colegas, de amigos, mas não me recordo. Não costumava ler jornais? Havia os vespertinos, não é? Havia? Em que às vezes se comprava, era o Diário de Lisboa, aqui no Porto, que eles chamam Popular, não é? Tanto que é a República Popular, não é? De Lisboa. E recordo-me de ter comprado uma vez ou outra, mas logo nos acontecimentos iniciais. Logo a seguir, muito bem, porque foi-os acompanhando então pela rádio e depois foi logo para Mafra. Sim, umas semanas depois. Pela televisão também, sim. Eventualmente. E em Mafra o ambiente não dava possibilidades de ler jornais. Lembra-se de casos como, ou antes disso, teve consciência que havia uma luta ideológica entre os jornais, as rádios, a seguir ao 25 de abril? Sim, houve aquele episódio do Diário de Lisboa e da Renascença. Do República. Lembro-me desses episódios e da conflitualidade que havia. Se formos a ver, muita da conflitualidade que terá sido controlada, chamemos-lhe assim. Nós hoje temos um ambiente, entre aspas, pacífico, mas em que muitos aspectos fundamentais da vida das pessoas não são devidamente tratados. É mais fácil tratar a corrupção da Câmara A, B ou C, ou do senhor A, B ou C, e de vez em quando lá vem uma notícia sobre o número incrível, inaceitável de pobreza, de pobres em Portugal, nomeadamente em grupos vulneráveis, como são as crianças e como são os idosos. Confiava nas notícias que recebia após o 25 de abril, pelos meios de comunicação? O que é que se podia fazer? Lia-se e esperava-se para perceber o que é que se estava a passar. Havia algum meio de comunicação em que confiasse mais nesses tempos? Eu, por natureza, acho que é bom ter uma dúvida metódica. Portanto, não confiava em nenhum em particular? Não tinha confiança em total.
Acompanhou o processo de descolonização pelos meios de comunicação? Também aí um pouquinho indireto. A irmã mais velha do meu pai tinha uma propriedade importante em Angola e teve que voltar. Voltou com os meus primos, instalaram-se na Madeira e, portanto, nós íamos sabendo por ela algumas dessas coisas, mas também sempre muito reservado, porque, entretanto... A chegada dos retornados acompanhou alguma coisa também pelos meios de comunicação ou foi só não, mesmo? pelos meios de comunicação, não, mas depois por uma intervenção, por exemplo, o Instituto Ricardo Jorge, já comigo no início das biomédicas, já após 25 de Abril, nós fomos fazer uma série de estudos da área da saúde num alojamento que foi disponibilizado à população que regressou das colónias, que era o chamado Postigo do Sol, na Batalha, em que pedíamos às pessoas para disponibilizar sangue e fezes para podermos fazer estudos da área de parasitologia, etc. Portanto, tudo misturado, a parte de componente profissional com a parte das notícias. Das notícias e do acontecimento em si. E o processo de adesão de Portugal à então Comunidade Europeia ou às comunidades europeias, acompanhou pelos meios de comunicação? Alguma coisa, mas também estamos a falar de 84. 86. 86. O processo foi anterior à assinatura. É todo um processo que também... Eu, nessa altura, estava nos Estados Unidos. Estava muito mais preocupado em produzir a minha tese de doutoramento do que ir ao Café Ferroveiro e comprar o Expresso ou qualquer outro. Também só havia Expresso ou a bola, não havia mais nada. Mas portanto, o que eu aprendi dessa época é uma frase do presidente Mário Soares que diz: a decisão está tomada, agora arranjem a justificação, que eu acho fantástico. Se é verdade, penso que é, acho que é brilhante, porque nesse aspecto é um líder, não é? Pois, é verdade. E a seguir ao 25 de Abril, costumava, depois já em liberdade, costumava comentar as notícias que recebia? Sim, nos meios profissionais, por vezes. Algumas das notícias eram hilariantes, não vai acreditar, mas no meu gabinete eu tenho a primeira página do Diabo, de há uns anos atrás, quando foi da criação das biomédicas. E eu fui comprar o Diabo, que é algo de notável. E o que é que o Diabo trazia? Dizia qualquer coisa como Central Comunista fabrica médicos de pé descalço, para ir para a periferia, ou coisa do género. E depois dentro, a notícia em si é um conjunto de patetices que, no fundo, tinha muito a ver com o establishment das faculdades de medicina tradicionais e o pavor de verem uma nova escola com ideias novas, com metodologias novas. E eu creio que todas as situações em que há este corte são geradoras de grande apreensão, e eu devo dizer que a criação do Instituto de Ciências Biomédicas é um passo notável em frente no que diz respeito ao caminho das situações e ao reconhecimento das situações de saúde das comunidades, saúde, doença e do processo de ensino-aprendizagem. Muito bem. Lembra-se de ter acompanhado acontecimentos internacionais pelos meios de comunicação, já após o 25 de Abril, anos 80, anos 90, lembra-se de algum acontecimento? Sim, lembro da primeira guerra do Israel-Egito, em que as bases, e talvez por me dizer mais respeito, porque a base das lajes estava a ser altamente utilizada para esse transbordo de combustível. Lembro-me precisamente daquilo que referiu da adesão à União Europeia. Que mais? Lembra-se da Guerra do Golfo? Sim, lembro-me da Guerra do Golfo, que mais tarde se vem a compreender que de guerra, como se constrói as notícias que possam levar à guerra e que possam levar à hegemonia.
não é? E a destruição de um património que existia e que rapidamente foi roubado ou foi destruído pelas forças invasoras, neste caso, não é? E a queda do muro de Berlim, lembra-se de ter Lembro acompanhado os perfeitamente. meios de Mr. comunicação? Gorbachev, tear down that wall. E agora, se calhar, teríamos de dizer Mr. Trump, tear down the wall in Mexico. Mas compreendo que existe uma preocupação isto leva-nos a uma outra conversa, que é a definição entre imigrantes, refugiados e outras situações. E isso eu acompanho. Pelos meios de comunicação? Sim, por algum em particular? Ocasionalmente, sobretudo pela televisão. Pela televisão. Tal como aconteceu no 11 de setembro. Portanto, sim, acompanhou o 11 de setembro, estava em biomédicas, não é? Sim, estava a sair depois fui ver as notícias para casa, mas estava a sair de um júri e assim aconteceu. Eu devo dizer que na RTP1 há fantásticos repórteres de campo, alguns de coragem enorme, não é? Como José Manuel Rosendo e outros que tais, que estão no teatro de operações e que estão lá até ao limite, não é? Muito bem. Entre o final do século passado, ou seja, do século XX, e agora o princípio do novo milénio, quais foram os meios principais que usou para se informar? Não foi muito a imprensa, a rádio, eventualmente, mas a televisão, se calhar? Sim, alguma televisão, não muita, mas há quem diga que quando uma notícia é importante, ela vem ter connosco, não é? Ou se não é à primeira, é à segunda. E, portanto, eu estou muito nessa expectativa. Eu abro o computador e eu não ligo aquela catadupa de notícias que sai sobre mais variadas coisas que não me interessam. E, portanto, só como há pouco referi, se há algo que eu suspeito ou considero que possa ser um trabalho relevante, inclusivamente para a minha atividade, eu vou comprar ao público ao fim do dia, nem que tenha que passear pela cidade, porque já desapareceu. Agora, fazendo um outro balanço, ao longo da sua vida, e é uma vida já com 77 anos, qual foi o meio de comunicação que mais o marcou, que mais o influenciou? Eu diria que é uma mistura deles todos, porque eu faço escolhas. E ao fazer escolhas, é um bocado da rádio. Se a rádio me diz que saiu um trabalho sobre violência na escola, ou violência familiar, e que é uma publicação e que é uma síntese de um outro relatório oficial, chamemos assim, ou de uma entidade como outras, a Fundação Francisco dos Santos, não é? Eu, nessa altura, vou comprar o jornal para depois saber e ir procurar também a origem da... Portanto, eu sou muito, como é que eu ia dizer, muito prático, ou melhor, com uma perspectiva muito prática da utilização dos bens. Da informação. E no caso da informação, que é um bem, esperemos que a maior parte das vezes seja um bem, eu faço essa seleção. Acha que as notícias que consumiu ao longo do tempo, ao longo da sua vida, influenciaram a sua compreensão dos acontecimentos? Acho que sim, pelo menos clarificam alguma coisa, e quando não clarificam, obrigam-me a procurar outras, o que eu acho que é também E acha que as notícias influenciaram a maneira como recorda hoje os acontecimentos do passado? É inevitável que nós estamos... Eu considero que estou dentro de um cenário, o cenário que é o global, que é o mundo, não é? Da qual uma parte é o que estamos aqui a trabalhar. Mas acabamos por ser influenciados. Ninguém vive numa ilha, mesmo dentro de uma ilha, isolado, tem influências que o afetam, sejam as suas influências interiores ou não é? Portanto, podemos dizer que as notícias são importantes.
Sim, obviamente que são importantes, porque precisamos delas, não é? Por todas as razões, com as limitações e com as preocupações que eu tenho expressado. Portanto, é importante acompanhar as notícias pelos meios jornalísticos. Sim, deixe-me dizer uma outra coisa. Por exemplo, na vida académica, eu recordo-me que na cafetaria do local onde estudei nos Estados Unidos, havia sempre uma folhinha semanal com a newsletter lá da casa. E vinha desde casamentos, nascimentos, etc. E depois tinha sempre o anúncio de atividades e algumas delas relevantes. Nós pegávamos na folhinha, íamos almoçar, passávamos os olhos pela folhinha, etc, etc. Hoje em dia nós sacamos do telemóvel, mas eu creio que o impacto do escrito numa folha e o impacto da letra pequenina de um tablet ou até de um simples iPhone são distintos, não é? E, por outro lado, a preocupação de transmitir à comunidade académica, profissional, neste caso, acaba por ter uma certa seleção da informação e de ser uma informação abrangente, não é? Lê notícias partilhadas pelos seus amigos? Meus amigos são muito gentis e muitas das de boa qualidade que eu recebo já foram filtradas por gente de altíssimo mérito. E estarei sempre grato a quem me manda, por vezes, coisas que eu não me apercebi, nomeadamente do The Guardian, do Le Monde, etc. E lê as notícias são publicadas nas redes sociais pelos próprios meios jornalísticos ou é essencialmente o que mais, chega pelos mais amigos? os alertas dos amigos. Embora eu estou a tentar simplificar ao máximo tudo o que é esse género digamos, de acesso à minha conta, porque estamos a viver um período de overflowing, não é? Estamos inundados. E nós temos que ter uma preocupação com alguma sanidade mental. Portanto, a partir das 9h30 não há mais telemóvel, não há mais notícias, há a tentativa de pegar num livro e sossegar. Acho que é fundamental. E não é por ter 77. Se eu tivesse 50 ou 40, eu acho que teria sido uma boa, e vivesse nos dias de hoje, teria sido uma boa orientação. Muito bem. Vai diretamente aos websites dos meios jornalísticos consumir notícias? Não. Só mesmo o que vai recebendo pelos... muito bem. Já leu notícias publicadas nas redes sociais por pessoas ou entidades que desconhece? Nem chego a ler. Nem chego a ler. Eu não tenho Instagram. O Facebook, devo ter tido um lapso qualquer, e de vez em quando no grupo dos meus colegas de curso, dos médicos de 72, chegam coisas pelo Facebook, e algumas delas são até muito interessantes, mas queria ver se me livrava também dele. E qual é o outro? Ainda mais TikTok nem pensar. E, portanto, é fundamentalmente o correio eletrónico e os alertas que vêm por WhatsApp. Até pelo próprio correio eletrónico. Muito bem. Portanto, já ouviu falar de desinformação. Acredita que as redes sociais são um veículo para a disseminação de falsidades, para a manipulação das pessoas? Toda a preocupação que a comunidade tem transmitido é nesse sentido, não é? E, portanto, ainda não temos um detector, embora exista aí o polígrafo e outras iniciativas, ainda não temos um verdadeiro detector digamos, dessas mesmas falsidades. E isso, quando tivermos o detector, alguém vai inventar outra forma de introduzir falsidades no sistema. Portanto, houve mudanças na maneira como se consomem notícias. Quais considera serem as principais diferenças entre a sua geração e as gerações mais novas no que respeita ao consumo de notícias? Tem alguma reflexão acerca disso? O acesso portanto, a facilidade de acesso é enorme. Alguém dos meus colegas dizia: eu tanto tenho acesso à biblioteca ou às publicações que estão em Filadélfia, Nova Iorque, como aqui em Terras do Douro. E eu acho isso
absolutamente fantástico. Em relação às notícias em geral, em relação às notícias de caráter científico, hoje em dia, que a educação, outra vez, eu vou-te a dizer que o que passo a maior parte do meu tempo é não a ler, porque depois eu só leio em profundidade o que eu quero, mas a tomar conhecimento e a analisar muita literatura científica, editoriais, política pública, política de saúde, novos fármacos, questões ligadas à mudança climática, etc. E isso é algo fantástico. Permita-me só que eu lhe diga o seguinte: nós estudamos, no tempo da faculdade, estudamos por materiais absolutamente desagradáveis. As sebentas eram uma coisa horrível, horrível. Ninguém com o mínimo de sensibilidade gostaria de tocar naquilo, porque foi sublinhado e sublinhado por cima do amarelo, do vermelho, cor de laranja ou verde, etc. Hoje em dia, numa síntese, e daí a preocupação, por exemplo, em relação à formação dos profissionais de saúde, numa pequena síntese nós temos tudo, e não aquilo que o professor disse. E essas sínteses, a maior parte delas estão muito bem feitas. Quem for aos sites, e aí permita-me que eu alargue a discussão dos mídia, aos sites de algumas entidades altamente credíveis, a Organização Mundial de Saúde, o CDC nos Estados Unidos, o ECDC na Europa, etc., são os meus parceiros para a minha aprendizagem e para eu tentar que dessa aprendizagem se transmita alguma coisa a quem participa nos processos. Mas voltando ao jornalismo, confia no jornalismo e nos jornalistas portugueses? Bom, e nas notícias que eles fazem? Quem é o jornalista? Vamos lá ver. Está o Rodrigo Guedes de Carvalho, ou está o José Santos, como é que é? José Rodrigues dos Santos, ou outros. Ele não é que fez a notícia. A notícia vem num pipeline que é feito por ali, aqui é metido numa máquina trituradora que diz não, só sai isto, etc, etc. Não sei se estou a dar uma má imagem, mas depois sai o que esse mesmo produto final produziu. E ele lê... Desconfia um bocadinho, tenho a dúvida metódica de que Pois, falou. e ele lê pomposamente aquilo que lhe puseram na frente. Ele próprio é capaz de não ter uma interpretação crítica e até de discordar das suas próprias notícias, não é? Ou das notícias que leu. E, portanto, se isto é desconfiar, não, isto é a dúvida metódica. Dúvida metódica, portanto, é uma dúvida que teve sempre ao longo da vida, que não ou aumentou ao longo do tempo. Está a aumentar, mas é a produção da notícia, não é? O professor sabe isso melhor do que eu, como é que uma notícia é produzida, não é? Como é que eu estou aqui a falar e posso expressar determinadas ideias e daqui por algum tempo alguém pega neste vídeo e põe o Zé Calheiros a falar dizendo outras coisas completamente diferentes, não é? Inteligência artificial. Não é? A inteligência inaceitável, não é? Que não deveria de haver qualquer interferência sobre o que uma pessoa pensa, não é? Ou pensa e diz. Se usa vários meios, e há pouco disse-me que sim, ainda houve rádio no carro, nomeadamente a Antena 1, costuma ver o telejornal da RTP1, por vezes comprou o Público. O Público e o JN também. E o JN também, começou do Porto. Pode-me dar algumas razões para que o levam a consumir esses meios de comunicação, esses diferentes meios de comunicação? O mix, digamos assim, é superior a ser fiel apenas a um? Não vale a pena. A gente, quando está confortável, não precisa de procurar o desconforto, não é? E, portanto, eu já referi que vejo regularmente o RTP1, o Noticiário da Noite, das 8, ou então, eventualmente, das 9, onde também há
há jovens jornalistas com qualidade, mas depois quando entra a coleção dos comentadores e espertos, não é? E especialistas, eu aí já não quero mais estar presente. Mas Haverá um excesso de documentário um excesso de quem às vezes termina em luta verbal entre A com B, não é? Eu não pago para ver isso. Mas, portanto, como eu disse, quando vou comprar um jornal, no sentido de papel, vou comprá-lo deliberadamente porque houve uma matéria que me interessa. Teve a oportunidade de viver em diferentes contextos geográficos, quer Sim. no país, nos Açores, no Porto, em Mafra, Lisboa, em Londres, nos Estados Unidos, em vários lugares dos Estados Unidos. Houve diferenças o contexto geográfico influenciou Sim. O seu acesso às notícias? O New York. Há pouco disse-me, Sim. por exemplo, nos Açores quase não chegavam notícias. É complicado. E de Portugal aos Estados Unidos também chegava é. pouco. Em Inglaterra nem pensar porque o dinheiro não chegava para nada, nem sequer para tomar um café que é caríssimo. Mas, por exemplo, o New York Times ao domingo valia a pena comprar, porque trazia muita informação e uma revista, um suplemento de alta qualidade. Mas para trazermos o jornal, nós tínhamos de trazer, era deste tamanho, não é? Porquê? Porque trazia tudo o que era anúncios, separatas, bónus, cupons e mais não sei quantos, embora depois alguns conteúdos fossem muito relevantes. E a secção, por exemplo, da cultura era muito interessante, para além das notícias, que rapidamente, em 3 ou 4 páginas, estão todas as notícias do mundo, menos aquelas que nos interessam, nomeadamente as de Portugal. A menos que tivesse havido um cataclismo, é que apareceria no New York Times, que eles vivem no seu mundo central, como é o caso, como é habitual na prática nos Estados Unidos. E, portanto, é essencialmente estas diferenças que eu mais encontro. O Guardian, que eu tenho lido por encaminhamento da parte dos meus amigos e que me alertam para isso, é um jornal com outra seriedade, até porque tem uma independência financeira em relação aos poderes dos grandes conglomerados, não é? E, portanto, aí nós somos levados a acreditar que haverá pelo menos os temas são diferentes e aceitamos e que serão tratados com rigor. A expressão crise do jornalismo, o que é que lhe sugere? Sugere que, como para qualquer outra profissão e para qualquer outra profissão que tem que trabalhar num determinado meio, que por vezes é hostil, os jornalistas têm primeiro que ter muito boa preparação, terem espírito crítico, que inclui estarem nessa... É uma das disciplinas dessa preparação, terem boas chefias, terem chefias solidárias e simultaneamente capacitadoras e não chefias castadoras que fazem uma encomenda, então pode pedir à inteligência artificial e escreve-me uma nota sobre a última notícia que saiu assim, em que diga sobretudo que o candidato conseguiu alterar as datas e que se enganou na data que escreveu. Portanto, eu acredito que, como qualquer outra profissão, a formação é decisiva, o eu é fundamental também para poder valorizar essa formação e o ambiente em que vai trabalhar tem que também ter essa preocupação ética. Muito bem. Vou-lhe pedir mais um balanço, estamos quase a terminar esta importante e relevante entrevista. Como é que vê a evolução do jornalismo em Portugal desde a sua juventude até ao momento atual? Acha que melhorou, que nem por isso? Quer dizer, se nós formos pensar naqueles grandes figuras que tivemos do jornalismo
quer da rádio, quer da imprensa escrita. Estou a pensar no Jornal de Letras, que também ocasionalmente eu comprava. Nós temos dificuldade em identificar assim um par de personagens com essas características. Devo dizer que me fascina os repórteres de campo, porque são outras notícias, é outro ambiente de notícias, como há bocadinho referi, os que vão para a frente da guerra, não é? E que fazem reportagens. Citei o José Manuel Rosendo, como a Cândida Pinto e outros que tais, e que nos deixam até, como é que é dizer, simultaneamente comovidos e simultaneamente admiradores, não é? E, portanto, eu diria que é difícil estabelecer dois paralelismos completamente diferentes, não é? Entre o Artur Agostinho a fazer o relato de futebol e pôr o Rosendo ou a Cândida Pinto a falarem do que é uma realidade cruel e inimaginável, não é? Claro. E, portanto, eu diria que todas as épocas têm as suas figuras. O Igrejas Queiro era a figura de alegria para a sociedade, não é? Os Companheiros da Canção, acho que ainda me lembro de ouvir vagamente, e as histórias como é que era, e do Zequinha, não sei quantos, e do Zequinha, que era o teatro radiofónico, que ainda me lembro também vagamente, agora que me puxou para trás o filme, mas eram situações completamente diferentes. Muito bem. Acredita que o jornalismo de hoje cumpre o seu papel na sociedade? Um bocadinho, mas precisa de melhorar. Mais ou menos do que no passado? As perguntas mais menos normalmente costumam ter 3 mais e 3 menos. Eu poderia pôr 1 mais e 2 menos, porque com as crises que fomos identificando e a dificuldade de valorizar no sentido de acreditar no que nos é transmitido, eu tenho alguma, digamos, propensão para dizer que no passado, apesar, ou melhor, no passado, pós-25 de Abril, mesmo com as guerras entre as várias fações políticas, etc., nós tínhamos meios para conhecermos alguma da realidade. Anteriormente, nós vivemos no escuro que nos comandava e que nos calava, perfilados de medo, como diria a Natália Correia, não é? E agora nós estamos perfilados de surpresa do que é que vem aí a seguir, quando é que alguém carrega no botão e vamos viajar até ao desconhecido. Para finalizar, gostaria de acrescentar algo mais sobre a forma como vê o jornalismo e os jornalistas em Portugal? Talvez se eu abordasse a área ligada às questões da saúde e o jornalismo ligado à saúde, não sei se será despropositado, mas eu tenho alguns amigos na área do jornalismo, precisamente por força da minha profissão. Ricardo Garcia, que durante muitos anos trabalhou para o Público na área do ambiente, é uma figura mítica. Um homem que estuda, que sabe, que publicou um livro, que me pediu apoio para rever um dos capítulos, etc, etc. Portanto, ciência, saber, rigor. A Luísa Schmidt é outro paradigma da qualidade, ou seja, durante anos e anos, talvez fosse a única coisa que valia a pena ler no Expresso. E tenho algumas gravuras fantásticas sobre os 80 e não sei quantos fornos de queima de resíduos hospitalares que existiam no país, e que ela desmascarou e clarificou, informou em relação a matéria absolutamente essencial. E quem ainda passar no Hospital Santo António vê 2 anacrónicos, um ultra-anacrónico, que era a chaminé em frente à rua Dom Manuel II, uma chaminé que até as labaredas saíam pelo lado, ou então o que foi transformado mais tarde em aparelho de incineração de resíduos hospitalares, já com alguma melhoria, mas que mesmo assim não cumpria o que nós exigimos por lei. E, portanto, com estes jornalistas nós tivemos muito boa relação. Eles aprenderam connosco, nós aprendemos com eles,
E até recebemos conselhos, por exemplo, em relação à área do tabaco e à prevenção e controle do tabagismo, recebi de outros jornalistas dizendo que você tenha cuidado, porque os seus trabalhos na área da gasolina com chumbo e da exposição das crianças são muito respeitados, muito valorizados, etc. Mas em relação ao tabaco, olha que há aí 4 gabinetes dos senhores juristas, dos senhores advogados, prontos para lhe saltar em cima, etc. Portanto, cria-se com a comunidade científica e divulgadora da informação, eu não queria chamar complexidades, mas interações que são altamente meritórias e eu tenho-as no coração. Muito obrigado. Resta-me agradecer-lhe novamente a sua gentileza e a disponibilidade para nos conceder esta entrevista para o nosso projeto. Muitíssimo obrigado, professor Calheiros. Tá, felicidades, professor. Muito obrigado.